Oi, pessoal. Meu nome é Júlia. A gente está fazendo hoje aqui uma continuação das últimas aulas e reuniões que a gente tem vindo fazer. E hoje a gente vai apresentar um pouco sobre o roadmap do grupo de teste. Então, a equipe é composta por Ana Beatriz Lourenço, Camila Cabral, Carlos Henrique Gonçalves, Júlia Teix Bortolotti, Mariana Dulin, Matheus Nogueira e Catinha K. Então, além da gente falar sobre o roadmap de TEPS, eu também vou explicando aos poucos como que a gente faz e como que a gente fez esses roadmaps até então. Vou passar para o próximo slide. Então, o que é um roadmap? O roadmap ele pode ser compreendido como um plano de ação que apresenta de forma visual os passos, as metas e os prazos necessários para alcançar determinado objetivo. A gente pode ter um roadmap não só para a área da saúde, né? A gente pode ter um roadmap para a área de marketing, por exemplo, para a área de tecnologia, até para a gente fazer um empreendimento, né? Abrir uma empresa, por exemplo. Quais são os passos que a gente precisa seguir para a gente abrir a empresa? Então, acaba que a gente tem ali, né, através do roadmap, uma imagem visual, né, desses passos que a gente precisa seguir. E aí aquilo torna o processo um pouco mais fácil, porque a gente consegue não só ler, né, e aprendendo, mas a gente consegue ver os pontos que a gente está e os pontos que a gente precisa ir passando, né, a passo mesmo. E o que é o roadmap no Genius? A gente tem feito esses roadmaps também em parceria com a Rede Natem, que teve essa ideia da gente fazer os roadmaps voltados para a área de neuromodulação invasiva. E esses roadmaps que a gente vem criando, né, a gente já criou de transtorno de ansiedade generalizada e de depressão também, e agora o de TEP, tem o intuito de ajudar os clínicos, né, as pessoas que trabalham com a neuromodulação não invasiva, a utilizarem equipamentos mais atualizados, né, com respaldo científico recente. Né? Então, qual é o melhor tratamento para um paciente que chega na clínica com sintoma de transtorno do estresse pós-traumático? Né? Qual equipamento que eu uso? TMS, PDCS, qual frequência? Então, o objetivo desse roadmap é justamente pesquisar, né, a gente fazer esse trabalho de pesquisar quais são os estudos científicos mais recentes ali sobre o tema de neuromodulação invasiva, nesse caso, em relação ao TEPT. Então, esse é o nosso objetivo aqui com os roadmaps aqui no GNI. Vou passar para o próximo slide. Então, até o momento, a gente tem esse que a gente fez de transtorno de ansiedade generalizada, né, que provavelmente deve ter a mais meio embaçada, mas a gente tem vídeos aqui no canal do YouTube também que mostram, né, passo a passo também como foram feitos. A gente tem de depressão também, que é esse aqui da imagem, e o de agora, que é o roadmap de TEPT, que a gente vai falar hoje com uma profundidade maior. E todos eles seguem o mesmo padrão, né, do roadmap do estilo da Natem. A gente usa eles como inspiração. Sabe, o slide não está passando. Agora foi. Então, antes da gente entender como que a gente faz esses roadmaps, eu queria deixar isso claro, né, porque tem muita gente que trabalha na clínica que também não tem muito contato com a pesquisa, então a gente precisa deixar todo mundo a par, porque realmente isso é uma parte muito importante. A gente vai trabalhar com roadmaps na parte da meta-análise. E o que é uma meta-análise e o que é um ensaio clínico randomizado? Né? A gente vai falar muito sobre essas duas palavras ao longo da apresentação, então por isso que eu queria deixar isso aqui mais para a gente entender, como se fosse um funil. Quanto mais para baixo, menos artigos está relacionado. Então, o ensaio clínico randomizado é aquele artigo que a gente lê que, por exemplo, um grupo de pesquisadores decidiu aplicar uma intervenção na população, né? Eles fizeram lá aquele experimento para ver se a intervenção teve sucesso ou não. É um artigo só. A meta-análise, ela já é uma revisão de ensaios clínicos randomizados. Então, ela abrange várias... Estou com a voz meio esquisita. Mas vários ensaios clínicos randomizados e ela faz uma análise desses ensaios clínicos, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, a meta-análise pode abranger dezenas a centenas de ensaios clínicos randomizados. E já a Umbrella, ela abrange vários estudos de revisão de meta-análise, né? Então, pode chegar a ter centenas ou milhares de ensaios clínicos randomizados, por exemplo. Então, essa é a nossa ideia, né? Presta bastante atenção na meta-análise e no ensaio clínico randomizado, que a gente vai focar bastante nelas aqui.
Então, qual é o processo para a gente criar um roadmap? O primeiro passo é definir o tema, os métodos e objetivos. No nosso caso aqui, desse roadmap que a gente está fazendo agora, o nosso tema é o STEPT. E os métodos e os objetivos a gente já tem ali pela Natem, que instruiu a gente, né? Eles fizeram um curso também explicando como faz, então a gente já tinha esse aparato com a gente. Agora vamos para o segundo passo. Agora que a gente já tem, né, a definição do tema e essa organização pré-estabelecida. O segundo passo é basicamente a etapa que a gente vai chegar e pesquisar quais são os artigos que a gente tem disponível hoje sobre o transtorno do estresse pós-traumático e o tratamento com neuromodulação não invasiva. A gente podia simplesmente chegar em um banco de dados de artigo e pesquisar teste e neuromodulação invasiva. Só que a gente não teria, talvez, aqueles artigos que a gente está precisando. Talvez teria muito mais ou não teria as meta-análises que a gente está buscando aqui. Então, antes da gente só sair pesquisando na PubMed, a gente cria termos de busca para pesquisar no banco de dados, na PubMed, e estudar quais filtros que a gente vai usar. Então, para a gente fazer o roadmap, né, esse em específico, a gente quer saber quais são os estudos, as evidências mais recentes, a gente aplica o filtro de 5 anos, estudos até 5 anos atrás. E aí a gente vai estabelecendo o termo de busca, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. E aí, quando a gente faz essa pesquisa na PubMed, a gente vai encontrar diversos artigos, né? E a gente vai ter que selecionar de 3 a 5 estudos de meta-análise relacionados ao tema. Então, novamente, meta-análise conjunto de ensaios clínicos randomizados. E aí, como que a gente vai fazer essa seleção de 3 a 5 estudos? A gente vai priorizar os estudos mais recentes e os estudos com maior tamanho de efeito. Aí, beleza, a gente conseguiu achar os 5 meta-análises. Quanto maior, mais próximo, né, de 5, melhor. Conseguimos achar. A gente baixa lá as meta-análises, olha artigo por artigo, e a gente vai ter que achar uma tabela, provavelmente um gráfico, alguma parte do artigo que vai falar para a gente quais foram os ensaios clínicos utilizados, porque eles vão fazer uma comparação do tamanho de efeito de cada um desses ensaios clínicos. Eu vou mostrar essa tabela depois, né? Mas a gente vai investigando até encontrar o tamanho de efeitos, né, de cada ensaio clínico, e a gente vai ter que selecionar os 3 estudos, os 3 ensaios clínicos com maior tamanho de efeito. Isso aí depois vai ficar um pouco mais compreensível com o passar dos slides. E depois, por fim, a gente vai para a parte do design do roadmap. Então, a gente já está mais avançando, né? Então, eu vou passar os slides. Então, vamos para a etapa 1, do roadmap de teste. Então, a gente já disse, né, que o nosso tema é de teste, transtorno do estresse pós-traumático. E só para a gente relembrar das últimas reuniões que a gente teve aqui, o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, é um transtorno mental que se caracteriza por revivescência de eventos traumáticos por meio dos flashbacks, pensamentos intrusivos e até sonhos, de modo a interferir significantemente na qualidade de vida do indivíduo. Para o diagnóstico de TEPT, os sintomas devem persistir por mais de um mês após o evento traumático. Então, de forma bem generalizada, né, esse resumo, né, do que é o TEPT, a gente tem que um indivíduo passa por um evento traumático e os sintomas daquele momento, eles podem se persistir, né? Então, às vezes é um gatilho ativo aqueles sintomas e a pessoa tem pensamentos intrusivos, tem sonhos, né? Então, assim, isso pode afetar a vida do indivíduo no dia a dia, e aí isso pode chegar a ser um transtorno, seria no caso o TEPT. E agora a gente já tem, né, já definiu o tema, vamos para a parte de pesquisa. A parte da Cátia ajudou a gente, foi muito bom a ajuda dela, e ela definiu aqui, ó. Primeiro a gente foi para o Excel, né? Então, no Excel a gente definiu o mesh e o keyword. Eu não sei exatamente como funciona, mas pelo que eu entendi, o mesh seria mais uma categoria do que a gente quer pesquisar. Então, se a gente quer falar dos equipamentos, né, de neuromodulação e do tratamento deles com o TEPT, a gente procura nessa categoria de post-traumatic stress disorder e os tipos de equipamento. Posso complementar? Pode. MESH são os descritores
mundiais que estão dentro do Tesauro, que são o que formam os metadados para a gente facilitar as buscas quando a gente coloca nomes lá na internet. Então, quando você entra no PubMed, justamente põe ali embaixo onde está escrito Advanced, e você coloca lá, seleciona que você quer pelo Mesh, ele vai buscar em todas as bases quais são os melhores termos para você encontrar aqueles estudos, entendeu? Então, mexe como o DEX do Lilacs, que está disponível para a gente achar os melhores termos para representar alguma coisa que a gente está pesquisando, para a gente facilitar encontrar. Então, é uma linguagem universal. O DEX, na verdade, é a tradução do Mesh. E dentro do próprio DEX, você tem o link do Mesh. Gera um código, né? O Mesh faz com que cada termo tenha um código justamente para a gente encontrar facilmente. Então, quando a gente botou lá, a gente achou no Mesh qual era e quais as palavras-chave que podiam ter a ver com isso aí, entendeu? E aí, isso que a gente gerou essa estratégia aí. Nossa, muito legal. Eu não sabia como funcionava essa parte, muito bacana. Mas então, é isso que a Kátia disse, muito bacana essa parte do mestre, seleção no Steward também. E a partir dessas palavras, acho que forma uma estratégia de busca, né? E aí, é esse termo que a gente vai aplicar aqui na PubMed, que a gente encontrou, né? E vai encontrar essas meta-análises que a gente está procurando. Então, essas foram as meta-análises encontradas. Então, a gente tem da Cochrane, a gente tem da Elsevier, a gente tem vários, né, estudos aqui. E depois que a gente tem essa reunião de meta-análise, a gente passa esses dados para o Excel. Então, a gente vai avaliar aqui a população de cada artigo, né, a intervenção, quais foram os instrumentos de avaliação dos sintomas de TEPT e de outros sintomas também, como de ansiedade, por exemplo. Se a pesquisa teve seleção, né, de 2 pesquisadores independentes, teve análise estatística adequada, e se teve análise adequada de risco de viés também. E aqui os resultados. Então, isso facilita bastante depois para a gente criar o roadmap também. E é importante, né, porque a gente tem aquele conjunto de arquivos com muitas páginas e tudo mais, e a gente consegue resumir eles numa tabela de Excel. Então, até o momento é isso. Então, o que a gente fez até agora, só para a gente recapitular? A gente definiu o tema de PEPT, a gente decidiu como pesquisar os artigos na PubMed, né, por meio das estratégias de busca que a Kátia falou. A gente pesquisa, né, esses artigos na PubMed sobre PEPT, neuromodulação invasiva, encontra os resultados e, a partir desses resultados, selecionamos 5 meta-análises e colocamos os dados das meta-análises na tabela do Excel. Então, é isso que a gente fez até agora. E agora? Qual é o próximo passo? Das 5 meta-análises que a gente selecionou, a gente vai extrair os 3 ensaios clínicos randomizados com maior tamanho de efeito. Né? Então, de todas essas 5 meta-análises, apenas 3 ensaios clínicos vão ser aprovados para a gente continuar a fazer o roadmap. E como que é feito isso? Essa parte o Matheus me ajudou a fazer. Ele me mostrou como é que fazia, como saber, né, o tamanho de efeito e tudo mais. E para isso a gente olhou, né, em cada artigo, cada meta-análise, para ver onde que tinha essa parte que falava do tamanho de efeito. Nos outros artigos, a gente teve uma dificuldade de encontrar uma tabela exclusiva para sintomas de estresse pós-traumático. Essa foi a tabela mais completinha que a gente achou, e a gente optou por escolher os 3 ensaios clínicos dessa tabela. Então, para quem não sabe interpretar essa tabela, como eu há pouco tempo atrás, tem muitas tabelas, muitas palavras aqui. Então, basicamente, cada citação aqui é um ensaio clínico. Né? Então, essa meta-análise aqui do campo pegou todos esses estudos, né, e criou essa tabela. Então, a gente tem um protocolo. Qual foi o orçamento que eles utilizaram? RTMS, Database, né, qual foi o local que essa máquina ela foi aplicada, se foi do lado direito, se foi do lado esquerdo, do lateral. E aqui é a parte que a gente vê qual é o tamanho de efeito. Essa linha do meio aqui é como se fosse 0, né, como se fosse 1.000.
o efeito. Tudo que está à esquerda são os resultados, né, de cada artigo aqui, são os resultados que foram a favor da neuromodulação não invasiva. Então, quanto mais para a esquerda, maior é o efeito, né, que teve a neuromodulação não invasiva para o tratamento de sexo, por exemplo. E quanto mais para a direita, maior foi o efeito para o grupo Chan, né, de comparação. Então, para a gente descobrir qual foi o maior tamanho de efeito, é só olhar qual foi o tracinho mais para a esquerda da tabela. Então, só complementando, querida, essa linha de nulidade, que é o 0,00, é que divide os dois, né? A favor do grupo teste, a favor do grupo chão. Mas é importante que as pessoas entendam, vamos aproveitar, né? Olhar, isso é um gráfico de floresta que a gente chama. E esse vermelhinho é o diamante, né? Que mostra qual é o resultado de todos os ensaios clínicos juntos, né? Então, mostrando que toda a literatura tem sido consistente em mostrar que a TMS tem um tamanho de efeito, aí está lá o resultado no final, de 0,975 em relação ao grupo Chan. Quer dizer que é quase, é muito maior, né? Muito melhor você ter feito RTMS. Agora, as linhas assim horizontais são a heterogeneidade, né? Como a amostra é heterogênea. Quanto mais homogênea a amostra for, menor vai ser essa linha. Quanto mais heterogênea, maior a linha. E se a linha toca, a linha horizontal toca essa linha da nulidade vertical, aí significa que o p-valor não vai ser menor que 0,005. Então, se você estiver lendo esse segundo artigo aí de Cohen, ele não foi estatisticamente significante. Mas por que ele não foi? Porque talvez a amostra dele fosse pequena, fosse heterogênea, ele não selecionou bem. O outro também que não foi é aquele lá embaixo, e-cells, alguma coisa assim. Depois o outro é Fregme, depois o outro Osache, alguma coisa assim. Então, esses que tocam a linha não deu efeito significativo. Mas quando você junta todos os ensaios clínicos, aí o efeito aparece. Por isso que a meta-análise é uma coisa mais confiável do que o ensaio clínico, em termos de revelar se aquilo é uma intervenção que funciona ou não. Porque você junta tudo e refaz a análise como se fosse uma grande amostra. Aí você aumenta o poder de dizer aquilo realmente funciona. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para as meta-análises. Desculpa se eu estou falando muito, mas é que eu não perdi a oportunidade. É muito bom que a gente vai aprendendo, e é tão, olha assim, tão complexo, mas quando a gente vai entendendo é muito bacana, assim, né? Obrigada, Cátia, por toda essa contribuição. Quando quiser, pode ficar à vontade para falar aqui. Então, com base nisso, né, a gente selecionou esses 3 artigos que a gente colocou em pontinho azul. Né? Primeiro, a gente identificou esse de Armênia aqui embaixo, que ele foi mais para a esquerda. O segundo, o Cohen parece que está aqui, mas realmente ele é muito largo. Né? Então, a gente não colocou ele como segundo, a gente colocou esse de cima aqui, o Armênia de novo, que teve né, mais para cá, mas a gente deixou o Cohen em terceiro lugar, né, nesses tópicos assim, de preferência. Enfim, então foi esses 3 estudos aqui que a gente selecionou para ser os ensaios clínicos que a gente vai trabalhar, que a gente vai indicar para os clínicos, né? E aí, novamente, o que a gente faz? A gente joga esses dados para o Excel. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o nome do artigo, o DOI, o nome do autor, o ano. Isso é uma coisa que talvez vocês estejam reparando, né? Em vez de ser 3 protocolos, a gente colocou mais um, porque em um dos artigos ele estudou 2 tipos de protocolo, e ele também se encaixou no meio, então a gente preferiu colocar ele também.
e recomendar ele como um protocolo alternativo, já que ele tinha uma eficácia menor do que os outros. Então, a gente tem aqui o ano da publicação, qual foi a população que eles estudaram, então a gente tem aqui estresse pós-traumático, microdesfecho, medida de desfecho, área do sistema, né, qual foi a região do cérebro que foi estimulada, a modalidade, qual foi a máquina utilizada, a bobina, frequência, número de pulsos do trem, duração do trem, número de trem. Então, a gente foi extraindo do artigo todas essas informações e a gente jogou para o Excel para ficar mais fácil também a visualização para a gente montar o roadmap. E lá no final da tabela, a gente vai ver o tamanho do efeito, né, em porcentagem, tanto o VP quanto o DP. E esse cálculo é feito através de uma calculadora, né, que foi disponibilizada para a gente pela rede NAPEM. E aí a gente fez esses cálculos para a gente identificar qual foi a variação percentual, né, e o desvio padrão de cada um desses estudos. Então, no primeiro artigo a gente encontrou uma redução de 35,7% dos sintomas do PET. No segundo, que a gente contou 30%, no terceiro, 20,2%. E os outros estatísticas com quase 31%. Na verdade, eu acho que o que a gente utilizou como o outro, né, o a mais foi esse aqui. A gente colocou esse dentro porque a redução de sintomas foi maior do que o terceiro aqui. Então é isso, a gente passou os dados para o Excel e vamos de novo ver o que a gente fez até agora. Definimos o teste, o objetivo, como pesquisar os artigos, pesquisamos os artigos, selecionamos 5 meta-análises, colocamos os dados das meta-análises na tabela do Excel, olhamos gráficos das tabelas das 5 meta-análises para encontrar dados sobre o tamanho do efeito dos ensaios clínicos randomizados, separamos os 3 ensaios clínicos com maior tamanho de efeito e passamos os dados sobre ensaios clínicos para o Excel. E agora? Agora a gente chega na parte do roadmap, né? Como que a gente faz o design do roadmap? Então, o que eu fiz aqui? Aqui em cima está o roadmap pronto, tá? O de PET. E eu circulei qual parte que eu estou falando sobre, só para vocês identificarem aqui com a imagem. Então, a gente tem o primeiro tópico aqui, que é a indicação. Para quem que esse tratamento é indicado? Né? Qual é o principal fator limitante? Então, na primeira caixa, né, na primeira caixinha que a gente vai preencher, a gente fala sobre o paciente. A gente está estudando paciente que tem sintomas de PET. Então, a gente bota lá, paciente com sintomas de PET, né? Então, a revivência de experiências traumáticas, a gente pode falar um pouco sobre isso. E do lado a gente pode colocar o exemplo de uma escala. Então, por exemplo, a gente vai aplicar a PCL 5, se eu não me engano. Então, se o paciente tiver uma resposta acima de tantos pontos, né, você já pode aplicar. Se ele for diagnosticado, tiver um diagnóstico de PET, você já pode fazer o tratamento, por exemplo. Então, tem essa primeira parte aqui, que é essa aqui em cima. Do lado dessa parte, pronto. Do lado dessa parte que a gente estava falando, tem os instrumentos de avaliação. Então, nos ensaios clínicos que a gente escolheu, quais instrumentos de avaliação eles utilizaram para medir os sintomas dos pacientes, né? Então, a gente coloca aqui, ele botou PSL5, PCLM, né? Então, a gente vai colocando aqui os instrumentos avaliados, utilizados. Aqui embaixo, nessa parte querida, sobre instrumentos, que a gente deu a apresentação semana passada, né? É só lembrar que assim, a gente olha para os ensaios clínicos, para as meta-análises, quais são os instrumentos que eles usam. Porém, como a gente está construindo esse roadmap para o Brasil e alguns instrumentos não são validados para a língua portuguesa do Brasil, a gente acaba, às vezes, tomando a decisão de, em vez de usar um instrumento que está na pesquisa, a gente recomenda usar outros instrumentos que são validados, por esse motivo, porque a gente quer que o clínico brasileiro tenha essa diretriz e saiba, olhando por esse infográfico, poder tomar a decisão. Que instrumento eu uso? Eu aplico se eu tenho uma suspeita de TEPT, para medir antes de fazer neuromodulação e medir depois. E aí, às vezes, a gente tem que abrir mão
não dos instrumentos que estão nos artigos, porque os instrumentos, às vezes, do artigo não tem em português, né? Como foi o caso da ansiedade, que a Hamilton, a gente ficou surpresa, a Hamilton de depressão é validada, mas a Hamilton de ansiedade não, as pessoas usam, mas não tem uma validação para respaldar, entendeu? Entendi, Então, entendi. não é só o que usaram nos ensaios clínicos, mas temos que olhar quais os que são validados para o Brasil. Tá, show. Essa parte eu até esqueci, mas acho que a gente precisa ver também no esqueci dessa parte. O instrumento de diagnóstico e instrumento de rastreio, a gente também separou, né? Que Uhum. aí rastreio como é auto-aplicável, todo mundo pode usar, mas o de diagnóstico tem que ter autorização, treinamento, formação para poder aplicar. Tá, entendi. Então, depois acho que é interessante depois dar uma revisada no GTEP, que eu acho que eu não verifiquei isso da avaliação, da validação, né? Vou ter verdade isso que tu falou. Então, tem essa parte, né, que a Kátia falou aqui dos instrumentos, que fica lá em cima, e aí a gente volta aqui para o principal, né, que começa os protocolos. Então, na prescrição, a gente tem ali os locais de aplicação. Então, é onde você vai colocar, né, no ensaio clínico falou que foi aplicada do lado esquerdo do cérebro. Aí você coloca aqui, do lado direito, bilateral, né? Vai ter os termos específicos, mas é só para a gente entender mais ou menos como que a gente vai dividir por categoria de local de aplicação. Embaixo deles, a gente vai ter, de fato, os protocolos que a gente selecionou. Então, a gente coloca como protocolo 1, né, aquele protocolo que a gente estabeleceu como teve maior tamanho de efeito, mas também que na prática clínica ele é utilizável, ele é viável, né? Então, é toda uma conversa que a gente faz em grupo para ver se realmente aquele protocolo que teve maior tamanho de efeito, ele também pode ser utilizado com facilidade pelos clínicos. Então, aqui a gente encaixa o protocolo 1, porque ele está no local de aplicação desse aqui. Protocolo 2, se ele também estiver no local de aplicação, ele fica nessa coluna. Né? O protocolo 3 já não estava no local de aplicação, está no local de aplicação 2. Então, a gente vai colocando o protocolo em ordem, né, de tamanho de efeito, de acordo com o que a gente falou com os clínicos também, e de acordo com a localização aqui. Tanto é que a cor do 2, do local de aplicação 2 é igual ao protocolo que está embaixo, a gente segue esse padrão. E aí, do lado, né, a gente vai ter os resultados esperados. Então, por exemplo, no protocolo 1, lá naquele Excel que a gente fez, vai ter aquela parte do cálculo, né, que a gente falou que precisa de uma calculadora, que a gente teve acesso pela ANAPEM. E aquele resultado a gente vai colocar aqui. Então, o protocolo 1 teve tantos por cento de redução. A gente coloca esse resultado aqui, protocolo 2, protocolo 3, protocolo 4. E aqui a gente pode fazer observações sobre esses protocolos, né? O que a gente percebe sobre aquele protocolo, na prática clínica, também sobre os estudos que a gente viu. E aí ele está aqui localizado no roadmap. E aqui embaixo a gente pode fazer ajustes, a gente pode prescrever protocolos ali, que são alternativos para outras populações. Né? Então, a gente pode colocar um outro tipo de protocolo aqui, que pode auxiliar uma outra população. Né? No caso, aqui, o da gente a gente fez para uma população que tem mais sensibilidade a esses estímulos. Então, depois eu vou explicar melhor. E aqui do lado é a mesma coisa, resultados observados do protocolo alternativo, né? Então, redução de X% no instrumento de avaliação X, e comentários sobre e observações sobre o protocolo 4. Então, de forma geral, né, a gente vai ter um protocolo assim, né, que está a continuação dele, porque não coube na imagem aqui, mas esse é o roadmap que a gente fez de TEPT, né, ele está em inglês, eu acabei não traduzindo ele, mas aqui a gente pode ver, né, quais são os sintomas limitantes. Então, sintomas severos de transtorno de estresse pós-traumático, e se o paciente, né, fez o PSL-5, no caso, e teve o score ali maior ou igual a 33. Aí aqui a gente falou um pouco sobre os sintomas do teste, né, normalmente incluindo a revivência do estresse traumático, você ficar em estado de atenção, de alerta, né? Então, e evitação também, você evitar a experiência. Então, a gente colocou isso como
os sintomas limitantes. E aí a gente colocou aqui. A gente teve a região do lateral dorsolateral. Desculpa, de novo, vou te interromper. Você botou PCL5 e PCLM. Isso. Mas quando a gente estudou os instrumentos, a gente viu que o PCLM ele é específico para militares, né? Então, as perguntas do checklist de TEPT para militar são muito relacionadas com a atividade militar. E o que a gente recomendou foi o PCL-C, que é o PCL para civis, né? Que não são militares, para a gente poder aplicar em todo mundo, porque mesmo o militar, ele tem uma vida civil, então se aplica também, entendeu? Tá, show. Acho que eu Só vou fazer para trocar assim. aí do PCLM pelo PCLC. Tá, perfeito. Então, vou fazer essa alteração, então. Então, foi esses que a gente utilizou, né? No caso, então, vai ter essa alteração. E aí, os protocolos que a gente recomendou, né? Na região 384. A gente tem o protocolo 1, que faz uso do RTMS, 20 Hz, na região 384, 100% de MT, 30 trens por hemisfério, 40 pulsos por trem, 2 segundos de duração de trem, 28 segundos de intervalo entre os trens, total de 2.400 pulsos e 200 para cada hemisfério. O protocolo 2, a gente recomendou TDCS, 2MA, na região F3 e F4 também, do lateral como o primeiro, anodo no F3 e catodo no F4, e 20 minutos de estimulação, né, de duração. E a gente tem aqui na região do F4 o protocolo 3, que a gente já recomenda o RTMS, 20 Hz, F4, 100% MT, 30 trens, 40 pulsos por trem, 2 segundos de duração do trem, 28 segundos de intervalo entre um trem e o outro, e total de 2.400 pulsos. Ao lado, a gente consegue ver, né, qual foi a porcentagem de redução. Então, o protocolo 1 teve 35,7% de redução, né? Aqui eles utilizaram como base o PCLM. Aí eu coloquei aqui. No protocolo 2, eles utilizaram já o PCL5. Aí, 31,1% de redução nos sintomas de TEPT. E no protocolo 3, 30% de redução. E aqui a gente fez uns comentários, né, esse protocolo provê uma redução significativa, e a gente foi trazendo essas observações. E embaixo a gente fez o ajuste, né, na região de ajuste, onde a gente coloca ali um protocolo alternativo. E a gente selecionou o que teve o menor efeito, né, porque ele pode ser utilizado para o paciente que tem mais sensibilidade a essas estimulações. Então, nosso protocolo alternativo foi RTMS, 10 Hz, na posição F4, 80% MT, 20 trens, 20 pulsos por trem, 2 segundos de duração do trem, 58 segundos de intervalo, um total de 400 pulsos. E aí ele teve redução de 20,2% dos sintomas de TEPT. E aí esse foi pela escala PCL5, um desvio de 24%. E esse a gente colocou as referências, né? Esse aqui foi o roadmap todo, completo. A imagem também não ficou muito boa. E aqui são as referências, né, do protocolo que a gente utilizou. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Muito bom, Julinha. Muito bom. Olha, Júlia. Que saudade de você, Fabiana. Gi, você está aí, né, Gi? E a gente estava falando de uma paciente que a gente atende em comum, ela faz neuromodulação e eu faço psicoterapia, e a gente estava falando, né, de protocolo. É estranho, porque o TEPT fica dentro do espectro da ansiedade, né? Porque é uma coisa relacionada com medo e não com motivação, que seria mais relacionado no humor, né? E, no entanto, é o único
das ansiedades, né, que são classificadas aí, que ao invés de você inibir o córtex pré-frontal dorsolateral direito, você estimula faz um protocolo excitatório, né? E o ano passado, acho que foi o ano passado, né, Gisela, que eu falei que saiu um artigo que comparava justamente isso, o uso de protocolo excitatório e inibitório no TEPT, comparando esses dois, ele vê que o excitatório, seja 10 ou 20 Hz, é melhor do que o inibitório. E a gente não sabe muito bem essa explicação, mas o fato é que dentro do espectro da ansiedade, o único que responde melhor a um protocolo excitatório. Tem que estudar muito, ainda não tive tempo de estudar muito, mas doutorado do Carlos, aí ele vai dar aula disso para a gente daqui a pouco. Parabéns, eu acho que ficou lindo o trabalho de vocês, e a Júlia, assim, ela é habilidosa nessa história do Canvas, né, e ela se dedicou, queria destacar o parabéns para ela, para a Marianita, para a Bia, para todo mundo do grupo que mergulhou para aprender como é que a gente consegue entender o que é nível de evidência, como tomar uma decisão clínica, se eu indico esse caminho ou aquele. E eu queria dar os parabéns, porque vocês arrasaram, meninas. Obrigada, Kátia. Foi muito bom, porque a gente foi aprendendo, assim, igual a tabela, e eu não sabia o que era. Então, a gente vai aprendendo cada vez mais, assim, essas coisas vão desafiando a gente, né? Aprender mais. E é muito bacana, porque agora, por exemplo, essa tabela, a gente lê outros artigos, a gente bate o olho naquela tabela, agora eu entendi, já sei o que é aquilo. Né? Então, a gente agora sabe montar o roadmap, como funciona. Então, foi uma experiência muito legal, assim, de aprendendo passo a passo como é que faz. Então, eu queria agradecer a oportunidade também de fazer parte desses trabalhos, né? Que são muito bons para o aprendizado da gente. Então, Olha, aberta aí. Júlia, olha, Júlia, a minha admiração aqui pela sua apresentação, pela forma didática como você trouxe, o passo a passo ali, né, e o trabalho de toda a equipe, que eu sei que isso é um trabalho de equipe, que você muito bem representou aí. Olha, muito bacana ver você, aliás, ver alguém que a gente já pode falar, né, como todos aqui, com uma postura já de profissional interessado em fazer uma coisa séria e bem feita, né, esse compromisso que a gente tem de entender protocolos para ajudar pessoas que passam por situações de muito sofrimento. Então, a minha admiração, tá? Pelo grupo que fez tudo isso e pela sua excelente apresentação. E eu aqui sendo abastecido, né, de conhecimento por você e pelo trabalho do grupo. Que legal, que bacana. Eu tenho que dizer que com essa sua explicação muito clara, metódica ali, calma, você clareou para mim mais a ideia de como se constrói um roadmap, né, a estrutura dele de construção. Isso é muito importante para a gente entender por que via se deu. E algo que me pareceu aqui também, me ajudem a entender se meu raciocínio foi correto, é um estudo muito objetivo, né, de resultados, de tamanho de efeito, mas também um estudo de uma análise ali, não necessariamente só objetiva, porque eu vi lá no protocolo alternativo uma ideia de que, olha, esse aqui talvez para pessoas com mais sensibilidade, diante da possibilidade de pacientes não responderem, ou responderem de uma forma ali não satisfatória por alguma situação, aos protocolos escolhidos acima, né? Me ocorreu isso também. Mas muito bacana, bacana. Minha admiração aí pelo trabalho de vocês e pela apresentação aí, tá, Leoline? Obrigada, viu, cara? Essa é a ideia mesmo, né? Ajudar a entender todo esse processo, que acho que de primeira é muito confuso, assim. Mas depois que a gente vai, aos poucos, entendendo passo a passo, vai ficando mais entendível, né? E aí é interessante, assim, que bom que vocês gostaram. Fico feliz. Muito bom mesmo, Júlia. A gente vai lendo ao longo do tempo, e é o que você trouxe, quando a gente está na clínica,
a gente continua nas leituras, só que a gente tem que acompanhar esse caminho, né, da ciência, da pesquisa. É muito bom você trazer essas bases de forma tão didática para a gente. Parabéns para todas que colaboraram, né? Sim, isso, obrigada, viu? Isso também, né? Não é só a teoria é muito importante, mas a prática também, então é um conjunto. Né? A gente tenta ali fazer tanto o que a gente está vendo nos estudos, mas também a prática clínica, né? Se faz sentido aquilo. Então é uma conversa, assim, da teoria com a prática. Eu acho muito bacana. Igor, Gilberto Solana. Eu queria comentar aqui, Kátia, que eu estou muito curiosa para ver como é que vai ser aí com essa nossa paciente. E é uma coisa meio contraintuitiva, né? Porque eu já inibi tanto o F4 dessa moça, e agora a gente está indo para Extremoim vira Yang, aqui estamos indo virando a história, né? Mas é interessante também pensar que teve uma evolução do quadro dela, né? Ela partiu de um lugar que era muito diferente agora, que clareando aí com o seu trabalho, com o seu olhar, a gente está vendo ela mais num TEPT propriamente dito, né? Ela começou num quadro ansioso-depressivo bem importante, né? Então, uma experiência nova aí, que é de migrar de uma baixa frequência para uma alta frequência num mesmo paciente, inclusive, né? Aí, vamos ver. Quem sabe a gente Importante, né, Gia, é você estar acompanhando as respostas, a gente continuar se falando para ver como ela vai evoluir, porque vai que começa a dar um efeito rebote de ter que se falar rapidinho para não... Sim. Né? Mas, assim, porque ela realmente fica com pensamentos intrusivos relacionados às duas experiências que ela teve, que foram traumáticas, né? Ela teve uma convulsão num estádio e depois ela teve um problema dirigindo. E esses dois momentos ficaram tão fortes com ela que ela foi ficando com dificuldade de sair de casa. Aí todo mundo, é pânico, né? É tão sutil a diferença entre essas diferenças, né, dentro da ansiedade, por isso que antigamente tudo ficava num pacote só, que é difícil mesmo a gente saber quando o protocolo é tão oposto, né? Porque quando, né, tipo assim, tem inflamação, se é na cabeça, no ombro, não sei o que, vai tomar o comprimido oral, vai fazer efeito, né? Se é ansiedade, a gente sempre pensa, vamos inibir o F4, né? Mas e quando é essa coisa que responde melhor a um protocolo contrário, quando é que a gente se arrisca de... E é difícil tomar essa decisão, mas ela está há bastante tempo, né, sem dar uma resposta esperada, e eu acho que valia a pena por ela essa tentativa, mas a gente tem que ficar de olhão assim arregalado para ver o que vai acontecer, e acompanhando. Eu costumo fazer, Gi, quando a gente está num caso desse, eu não apliquei agora, mas ficar aplicando o instrumento para a gente ficar vendo a evolução, assim, de pertinho, sabe? Não confiar só no relato, porque o relato, às vezes, a pessoa fala, eu estou me sentindo ótima, e não está nada ótima, né? Ou vice-versa. Não estou melhorando nada, continua igual. Aí quando você vai perguntando, e aí, agora você dormiu quanto? Eu dormi essa noite, eu dormi a noite toda. Aí você fala, você disse que não estava melhorando, né? Então, é importante, eu acho, o uso dos instrumentos para a gente estar acompanhando. Talvez valesse a pena a gente reaplicar o questionário antes de estar avançando no protocolo. O PCR-5 mesmo nela. Fala, Fábio. Vocês já chegaram a fazer alguma avaliação de eletroencefalograma quantitativo com essa paciente? Ela não.
Não. Não Ou é? algum outro paciente com TET para pensar nessa inversão tão acentuada? Tem na literatura, eu já tentei estudar, mas eu achei um pouco complexo, não tive tempo suficiente. Aí eu deixei para o Carlos, que está estudando isso no doutorado, aprender e ensinar para a gente. Ótimo. Eu fiz uma pequena busca enquanto você falou, você citou a respeito disso. E tem que ver a profundidade do artigo, né, tudo. Mas tem artigos aqui que mostram que tem uma baixa conectividade, talvez por isso a excitação como uma resposta mais plausível, de uma resposta melhor. E com ondas mais lentas, então a gente excitando para deixá-la um pouco mais rápida e mais responsiva. Não sei se isso está relacionado diretamente. Claro que tem que ser um estudo, como o Carlos vai fazer, muito mais aprofundado. Depois ele conta para a gente, mas isso aí com certeza tem a ver com conectividade e com essa inibição endógena, né, diante do trauma, como se fosse assim, né? Eu tenho um trauma, então é diferente de eu quero fazer as coisas, né? Que é um perfil um pouquinho diferente do ansioso, da ansiedade generalizada, por exemplo, que é, ai meu Deus, vai acontecer uma coisa ruim, vai não sei o que lá. E o outro que não, é tipo, é aquele trauma que eu não posso viver outra vez, porque foi grande demais para eu dar conta, né? Então, eu acho que são perfis reativos diferentes, mas que o cérebro funciona diferente, funciona, agora a gente tem que aprofundar mesmo, acho que é um bom tema para a gente ir aprofundando também, depois. Agora, Kátia, pensando nesse caso específico, você não acha que pode haver, inclusive, as duas coisas? Sim, pode. Né? Que ela saiu de um quadro que era de uma ansiedade generalizada, que talvez tenha por base um TEPT, mas, ou o contrário, é um perfil ansioso que com um TEPT, não sei, mas a impressão que dá é que de certa maneira, limpou-se um pouco a ansiedade, e aí apareceu ou restou esse Concordo, TEPT. Exatamente. Na verdade, a gente até já falou, eu e o Matheus, a gente defende um pouquinho, né, de que na origem todos os transtornos tiveram algum trauma, né? Eu tenho a impressão que nos tratamentos de ansiedade sempre tem um core de TEPT, assim, né? Mas não sei, uma impressão. Mas isso não se confirma, não, é só nossa hipótese subjetiva, mas eu entendo, assim, mas enfim. Legal, obrigada. Boa noite. Só para dar uma ideia aqui, fiquei pensando que talvez eu daria uma olhada nos temporais. É claro que teria que fazer aí uma avaliação mais completa, né? Mas eu daria uma olhada nos temporais dessa paciente para ver se tem, como é que está a ativação. Inclusive, tem protocolo para TEPT e para ansiedade também, que pega o temporal mesmo. Mas são protocolos menos explorados na literatura, talvez por isso que não apareça tanto nas meta-análises, nos ensaios clínicos. Mas tem essa relação mesmo com o temporal. Assim como tem com o ventro medial, né? Mas a maioria dos estudos que a gente tem para respaldar, para se basear, para indicar, porque tem evidência, são usando o córtex pré-frontal dorsolateral mesmo. Porque o que eu percebo é que quando você usa o pré-frontal e a área F3 ou F4, ele serve para muita coisa, né? Isso me incomoda um pouco. Quase tudo que você vai cuidar está ali, serve para quase tudo. Parece que mas é um incômodo meu, eu ainda não tenho nenhuma coisa para dizer, não. Mas quando você recebe no consultório o paciente muito ansioso, e você faz um QID, como a Fabiane falou aí,
você vai ver ativação nos temporais. Então, é interessante dar uma olhada nos temporais, até porque está perto do hipocampo, área de memória, trauma, memória, vem sempre esses registros, né? Claro que você tem uma conexão no cérebro todo. Mas eu faria um KID nesse paciente e veria como que está essas áreas. Só Eu acho sugestão, assim. que a ideia é legal mesmo, Gilberto. Mas, assim, isso não descarta que o pré-frontal dorsolateral é um grande hub, né, que se conecta com essas estruturas profundas também, de hipocampo, amígdala, e então eu acho que talvez por ser uma parte mais da função executiva em si, né, mais relacionada com a função executiva, com as funções executivas, é que eu acho que o pessoal investiu mais em pesquisa nessa região. Mas eu concordo plenamente, eu acho que tem muitas áreas, inclusive cerebelo, que o pessoal está estudando muito hoje em dia, para a gente estar pensando em alvos, porque... Mas só que como nesse roadmap a gente tinha que se basear no que tem de evidência, e a maioria dos estudos se dedicou a olhar para cá, aí não é um tratamento individualizado como você e a Fábio estão propondo, né? Que seria, vamos fazer encefalografia quantitativa, vamos identificar quais são as áreas melhor alvo. Esse é o ideal da gente, mas hoje o que a gente tem na literatura, que baseia as nossas escolhas, na maioria das vezes, é o que tem tamanho de efeito maior, como a Júlia apresentou, né? Então, a gente tem que ficar olhando para o que tem meta-análise, o que tem ensaio clínico, e foi por isso que essas áreas foram apontadas pela Júlia, né, Ju? Não, mas eu achei excelente a apresentação, parabéns. Não é isso que não é sobre a qualidade, porque eu estou falando mesmo sobre o tratamento. Por que eu acho que funciona para quase tudo? Porque são áreas executivas, né? Mas na minha forma de ver, você está trabalhando no sintoma. Então a origem está onde? Essa que é a minha questão. Mas, Júlia, eu fiquei assim aqui de boca aberta, vendo a sua apresentação. Aprendi um tantão de coisa, né? Eu vou fazer um esforço danado para não perder mais nenhuma. Obrigada, viu? Te agradeço. O Gilberto... desculpa, não, Júlia. Não. O Gilberto traz um ponto interessante do QEEG, que normalmente a gente detecta através do Loreta, que é uma análise mais subcortical, e ínsula, né, a região afetada pelo TEPT. Acho que é por isso que você traz até a questão temporal, né? Mas quando a gente vai ver os protocolos de tratamento evidenciados, eles estão mais em região anterior, né, mais região frontal. Porque eu acho que ali você tem mais o sintoma, né? E quando você trabalha o sintoma e você tira o sintoma, não quer dizer que você resolveu o problema. Você aliviou para o paciente, mas isso vai voltar depois. Até porque você tem um registro lá, na ínsula e nessas áreas mais internas, né? Mas, assim, é uma discussão muito legal, né, para a gente... Igor, não ouvi sua voz hoje. Que eu não tenho tanta experiência, assim, né, com o MT, né, mas, assim, a apresentação aí eu agradeço bastante aí, realmente bem clara. Eu ainda vou aprender a mexer nesse tal desse Canva aí, porque juntou a parte estética com a excelente apresentação, concisa, direta, né? Realmente você está de parabéns, viu, Júlia? Muito bom, muito bom ver você aí apresentando e seu desempenho aí já tão cedo assim, né? Tá rumo aí a ser um profissional brilhante aí. Parabéns. A Marianita fica caladinha ali, mas também é fera, também ajuda aí, sabe fazer todas essas coisas. Enfim, estamos preparando as novas gerações que vão ocupar os nossos lugares, que daqui a pouco a gente tem que passar o bastão, né? E é muito importante a gente trazer essa juventude, né, com gás e com domínio tecnológico, que
que vai fazer com que as coisas superem, né, onde a gente alcançou, e isso faça a ciência avançar ainda mais. Então, eu adoro ter vocês aí, e espero que vocês, se tiverem alunos e tal, que convidem para eles estarem aqui, participando, que eu acho que é sempre uma oportunidade de estar aprendendo muito. Se a gente que está velho aí no caminho aprende a beça, então imagina quem é jovem, né? Então, ótimo. Carlos, obrigada por ter apresentado a gente, eu, Marianita e Júlia, aí, a gente está adorando esse pessoal aí. Ótimo. E formar muito bem quem vai cuidar da gente, né? Daqui a pouco lá na frente. Eu quero ser bem cuidado por quem é bem atencioso na escolha do protocolo, do cuidado com o paciente, né? E bacana, muito bom mesmo. E o que a gente já comenta, né, nos nossos encontros anteriores aqui, é um local onde a gente aprende, a gente não está aqui para ensinar, nem para expor, a gente está aqui para aprender junto, né? Grandes oportunidades. É bom ver o pessoal aqui sempre vindo. Gilberto, bom ver você aqui novamente, né? Tem um tempo que a gente não se encontrava aqui, né? Alguns desencontros, mas bom ver você aqui com a sua contribuição, né? E Fábio também, sim, gostei de estar vendo aí. Ótimo, muito bom. Agora, gente, uma pergunta prática. Semana que pode parar de gravar, Carlos, se quiser. Tá, então pararei aqui. Tá? Até a próxima, só um segundinho, já preparando. O próximo grupo apresentará sobre... É isso que eu ia falar, não tem. A gente preparou para o semestre, né? Foram quatro escolhas que a gente fez: transtorno do sono, depois ansiedade generalizada, depressão e TEPT. Acabou hoje. Ótimo. Então, acho que a gente agora tem que dar um intervalo, talvez, e preparar uma nova enquete agora para as próximas apresentações, se a gente vai continuar nessa linha ou não, a partir de quando a gente acabar as férias, né? Agosto, eu acho que a gente, não sei se a gente para ou se a gente continua se encontrando. Eu estou disponível e interessada. Mas o que a gente tinha planejado para esse semestre, porque a gente deu 3 a 4, e a maioria dos grupos terminou em 3, então a gente acabou terminando antes do que a gente previu. A gente delibera, né, e coloca lá no grupo o que a gente entender que a gente deve fazer. Eu só vou parar a gravação aqui, a gente pode talvez ficar mais alguns minutinhos, tá? E, bom, com esse encontro agora, a gente, como a Kátia comentou, a gente termina uma série de estudos, né, compostos aí de apresentação, instrumentos de avaliação e roadmap da ansiedade, depressão, sono e TEPT, né? Tudo isso no YouTube para quem quiser rever, né, e saber um pouco mais. Interrompo aqui a gravação e em breve a gente vai produzir mais material.